Então vamos conversar com o deputado gaúcho Osmar Terra, de Santa Rosa para o Mundo, para falar sobre esse projeto de lei 4.224, que é lá de 2021, que vai para a sanção presidencial. Deputado, prazer em tê-lo conosco, bom dia. Bom dia, Zé Aldo, bom dia a todos os ouvintes, é um prazer aí poder participar do programa. Uma curiosidade, está pela região noroeste do estado ou permanece por Brasília? Eu estou em Brasília. Final de ano aí a gente sempre tem algumas coisas para resolver, né? Eu estou morando em Brasília. Na verdade, eu inverti um pouco para poder ficar mais tempo com a família, né? Uhum. Desde 2010 eu estou em Brasília, estou morando em Brasília. Ah, sim. O deputado por Cerro Largo aí, era vizinho seu de Santa Rosa, o Nedel também fez isso, né? O Nedel morou um bom tempo em Brasília, eu acho. Agora ele deve ter Cerro Largo, mas ele morou um bom tempo em Brasília. Uhum. É mais prático, eu sou pai velho, né? Então eu tenho os filhos adolescentes, saindo da adolescência, para poder vê-los crescer, acompanhar o desenvolvimento deles e tal. Eu tinha que fazer isso, senão eu ia ver uma vez por semana os meninos, um dia por semana, né? E aí realmente é mais complicado, né? Isso dá um calor, deputado. Como é que o senhor consegue energia para jogar bola, para brincar com as crianças nessa idade? Não é fácil. Não, eu joguei muita bola com eles já. Eles já estão, um está com 18, outro está com 15, portanto com eles. Esse olhar sobre o jovem que lhe motivou a apresentar esse projeto de lei, deputado? Isso tem a ver também, né? A gente vê a maior causa de violência na infância e na adolescência, a maior causa de morte na infância e na adolescência, né, é a violência, né? Em geral, as doenças afetam um pouco as crianças, afetam um pouco os adolescentes. O que realmente causa mais dano, né, é a violência que é evitável, que pode ser evitado, né, se tiver uma legislação mais rigorosa em relação a isso, né, e se a legislação for cumprida, né. Então, são duas coisas também que têm que estar juntas. Mas uma coisa que me inspirou foi uma coisa muito pessoal, assim, tem uma consultora minha, assessora minha, que eu conheço há muitos anos, né? Ela trabalhou praticamente 30 anos na liderança do governo, na Câmara, e agora está me ajudando, está me assessorando. E ela teve uma neta que faleceu, né? Se suicidou induzida pela internet, né? Então, isso aí levou ela assim, a uma mobilização muito grande, né, emocional e tal, e me contaminou também, né? Então, a gente construiu esse projeto de lei. Primeiro eu fiz o projeto de lei contra automutilação e suicídio, né? E depois foi aprovado, já está valendo, inclusive com a notificação obrigatória nas escolas, inclusive de automutilação, que em geral é uma antessala do possível suicídio, né, ou tentativa de suicídio. E depois as diversas formas. Aí essa lei é bem abrangente, ela pega todas as formas, tipifica inclusive crimes pela internet, né, crimes de indução à automutilação e suicídio passam a ter uma pena, passam a ser crimes hediondos, né. O crime de bullying, cyberbullying, também passa a ter uma pena e ser de multa, né, para evitar constrangimento de criança. E aí a violência que leva à morte, né, de criança em escola aumenta, crime hediondo em regime fechado, não tem saidinha, não tem progressão de pena, e aumenta em 2/3 a pena também, em crimes contra a criança em escola. E depois crimes de violência contra a criança também, de várias formas, também é crime violento, também em regime fechado. As penas são muito duras, né? Nós aumentamos bem as penas e procuramos transformá-las todas em crime hediondo, praticamente, para que se as pessoas pensem, quem pensa em cometer, inclusive crimes sexuais, sequestro de criança,
A família é obrigada a comunicar o desaparecimento da criança em 72 horas no máximo, né? Nós temos 50 mil crianças desaparecidas por ano, Jaldo. 50 mil, né? São encontradas 80%, mas e os outros 20%? Né? O que pode acontecer? Tem de tudo, tem coisas horríveis, né? Tem tráfico de criança, tráfico de órgãos, né? Olha, aonde a maldade humana chega, eu até me aprofundei muito no tema agora para fazer o projeto de lei, onde a maldade humana chega é impensável, né? Então, a lei é para isso, a lei é para proteger as crianças, proteger os adolescentes e, inclusive, tipificar os crimes pela internet, né, que não estavam tipificados. A lei acaba sendo o estágio final dessa tragédia humana, mas o que me ocorre de perguntar é o seguinte: a partir desses estudos, do acompanhamento de casos, para elaborar o projeto de lei, o que lhe passa como sugestão a dar para pais e mães, como acompanhar, como perceber que o filho, que o jovem em casa está eventualmente sendo manipulado por esse processo cruel que leva ao evento morte, como esse caso que o senhor referiu aí? Como é que se percebe isso? Como é que se consegue identificar alguns traços de uma mudança de comportamento? Olha, a criança pela ingenuidade, né, e o adolescente pela instabilidade emocional, eles são vítimas mais frequentes e mais fáceis desse tipo de maldade humana, né? Primeiro é o comportamento, é a alteração de comportamento, né? Alteração do comportamento na escola, alteração do comportamento em relação aos pais, né? Tem que ter diálogo, falar muito com a criança, né? E com o adolescente também. Não pode deixar o adolescente perdido no mundo dele, porque a internet hoje, o smartphone, tudo isso leva a um distanciamento do mundo real, né? Das crianças, e isso aí pode favorecer muito esse tipo de criminoso, né? De pessoas inescrupulosas, né? Monstros humanos, né? Que cometem esse tipo de crime, né? Então, realmente manter os filhos mais perto possível, conversando, vendo. Dá para notar alteração de comportamento quando se conversa regularmente com os filhos, se pergunta, se interfere, pode interferir na rede também, com a criança. Isso não dá para deixar achar que tem que ter um limite na relação com a criança. Aí tem que ter controle, tem que ter alguma forma de controle. Então, mas o segredo é o afeto, é manter vivo o afeto através da conversa, né? Da manifestação de carinho permanente com a criança. E a partir daí se pode detectar mais fácil mudanças, né, no comportamento da criança e denunciar, né? E denunciar rapidamente isso. Como o desaparecimento também de crianças tem que ser denunciado rapidamente, senão vai ter pena para os pais que não denunciarem, né? A criança não pode ficar perdida, né? E tem que melhorar o sistema não só para captura e punição, como o sistema também de localização dessas crianças que desaparecem. Essa lei pega, por exemplo, os casos que nós temos aí, aquele casal lá em Três Passos que matou o filho dele, né? Era enteado dela. Isso aí eles provavelmente já estão em casa, né? Já foram julgados, já tem progressão de pena, já estão em casa. Isso não pode ser considerado um crime simples, né? Comum. Homicídio. Isso aí tem que ser considerado um crime hediondo. Sim. Deputado, aqui o ouvinte até perguntou e como faz em relação à criança que pratica bullying com as outras. A lei penal o destinatário é o adulto, mas também há casos de menores de idade que praticam o bullying com os outros, né? Tem penas, vai ter pena, é uma pena pode chegar a 3 anos de prisão, né? Aí no caso em sistema socioeducativo, né? Mas e multa, né? E multa pesada, né? No caso do bullying, né? No caso do bullying, a gente tipifica com o bullying pela internet como um crime, que não era tipificado, né? Sim. As multas são ao arbítrio do juízo que julga a causa ou a própria lei já prevê
o tamanho das Não, multas? a multa é a critério do juiz. Uhum. Bem, nós temos uma realidade aqui, que é o limite exato entre o momento em que a gente deixa de apenas fazer um controle como pai, ou como mãe, ou como família, e acaba fazendo a violência de violar a privacidade, a intimidade do jovem, porque embora jovem, todos têm direito à sua privacidade. Como é que se encontra um ponto de equilíbrio? Por exemplo, como se acessa o computador do filho, se controla o computador do filho, para fazer esse monitoramento, sem isso parecer uma violência contra ele? Olha, eu acho que tem que ser uma coisa combinada, né? E ele tem que saber que tem esse tipo de controle, porque isso dá segurança para a criança também. A criança é muito, principalmente o adolescente, mas a criança já ali dos seus 12 anos, 10 anos, e o adolescente, eles são muito frágeis emocionalmente, né? Porque é uma mudança muito grande, inclusive no cérebro, né? O cérebro se reorganiza a partir da puberdade de uma maneira muito rápida, né? Ele se especializa para ser mais eficiente e isso altera, inclusive, o controle hormonal, né? Então, há uma sensibilidade, uma fragilidade maior. E ter um adulto, ela sentir que está tendo o adulto, pai, mãe, que se preocupa com ela, que dá conforto para ela nas angústias existenciais, nas angústias é, psíquicas, né? A parte psíquica dela está sendo acompanhada, que o pai e a mãe se preocupam, não simplesmente proibir, mas conversar e mostrar que até uma certa idade tem que ter um limite para o que ela faz na internet, né? E isso inclusive os equipamentos de internet permitem isso, né? Todos, né? Então é muito importante a presença, a criança sentir a presença paterna e materna como alguém que está guiando ela, que está orientando ela, não como alguém que está reprimindo, né? Mas alguém que está dando um conforto para ela, estabilidade para ela não cometer erros, né? Que ela cometeria sem ter esse tipo de controle. O que é propriamente o cyberbullying, deputado? Cyberbullying é a exposição, tentar expor ao ridículo um jovem, né? Pela internet, né? De mandar imagens, e mandar apelidos, e mandar coisas que diminuem, né, a autoestima, que constrangem o jovem. Coisas como esse caso agora dessa menina que se suicidou, a Jéssica, né? Que foi exposta como se fosse por uma fofoca, né? Por como é que eu não sei, não me lembro o nome agora do site que fez isso, mas ela foi uma exposição indevida, né, dela, né? Ela não fez nada, ela não tinha nem relações com um rapaz que diziam que ela estava namorando, que estava tendo relações e tal, e no fim ela se deprimiu e se matou, a menina. Quer dizer, é uma demonstração da sensibilidade que tem um adolescente, né, alterada, né, que só se reorganiza. Essa reorganização do cérebro ela termina aos 20 anos, mais ou menos. Então, nesse período todo, muita instabilidade, o humor muda de hora em hora, praticamente, e há um maior número de suicídios, né? E esses suicídios podem ser induzidos por esse tipo de exposição pública, né, pela internet. Isso é cyberbullying e tem que ter alguma forma de repressão em cima dele. Essa conduta passa a ser agora crime hediondo? Não, o cyberbullying não chega a ser crime hediondo, é um crime punido com 3 anos de prisão, até 3 anos de prisão, e com multa, né? Uhum. Que não tinha punição nenhuma para cyberbullying. Uhum. O seu projeto de lei contempla o aumento de penas já previstas no Código Penal também? Sim, aumenta a pena e cumprida em regime fechado, né? Até 14 anos. Até 14 anos. Né? Quando a vítima tem até 14 anos. Né? Então, e tem a pena, como eu já disse, tem a pena do crime contra a criança na escola. Uhum. Essa aumenta em 2/3 a pena. Então, esses
loucos que invadem uma escola e matam crianças, né? Ou fazem isso para ter importância, para aparecer, esses não saem mais da prisão, né? Isso aí é crime de 30 anos, com mais 2/3 de pena, cumprido em regime fechado. Esses vão ficar praticamente o resto da vida na cadeia. Uhum. Isso aqui já não é um pouco uma forma de regulação da rede social, da internet, deputado? Não, não. Eu acho que constranger, expor uma criança, um adolescente. Uma coisa é tu discutir um político, chamar disso, daquilo, um político na internet. Eu estou acostumado com isso já também, né? Sim. Quando qualquer divergência na internet pode se transformar em ofensa pessoal e tal. Isso é uma coisa. Negacionista deve ter criança. sido o tempo todo, né, deputado? Não, isso aí. Já acostumou? Isso aí faz parte, né? Isso aí não. Eu acho que a internet tem que ser livre. Sim. Mas, em relação à criança e adolescente, não pode, tem que ter um limite, né? No tipo de conduta em relação à ofensa, à exposição pública, né? Aí tem que ter um limite. Uhum. A respeito de regulação da rede social, que é um projeto que vai passar pela sua mão, porque vai agora se abrir discussão em torno disso, qual é claramente a sua opinião sobre isso? Eu sou contra. Eu acho que isso é uma maneira de censura, e o estabelecimento do que é fake news e não é fake news não pode ficar na mão do presidente da República ou de um juiz, né, do Supremo. Ninguém tem direito a fazer isso, né? Claro que tem exageros, ofensas graves e tal, mas aí tem a lei, tem a legislação para isso, né? Tem uma legislação que permite processar, punir, né? A legislação normal de hoje, né? A legislação que já existe. Então não tem por que cercear a opinião, né? Eu tive uma discussão grande disso sobre na pandemia, né? Eu tinha uma opinião de quem foi gestor de pandemia no H1N1, manifestei minha opinião e fui censurado na rede, né? Fui censurado pela própria rede. Que não... Outro dia eu dei uma entrevista numa rádio para o interior aí, né? Sobre lockdown, vacina, né? As críticas que eu fazia, e mandaram tirar do ar, né? A própria empresa da internet mandou tirar do ar a entrevista. Quer dizer, isso é censura. Mas o que o senhor disse de tão grave, deputado? Eu tenho uma opinião, por exemplo. Eu acho que o lockdown não funcionou, submeteram as pessoas a um sofrimento enorme, uma tensão, um pânico enorme. A pandemia e o vírus respiratório não se controla com pessoas se fechando em casa, até porque a maioria não podia ficar em casa, tinha que trabalhar, né? Senão morria todo mundo de fome. Então, aqueles grupos que eram prioritários, que não podiam parar, né? Essenciais, né? Como produção de alimento, produção da indústria, nada disso parou, né? Então, as pessoas que ficavam em casa eram funcionários públicos, às vezes, eram pessoas que ficavam em casa passando necessidade, e não adiantou nada, porque o vírus se propagou mais dentro de casa do que fora de casa, né? Bastava um sair, se contaminar em algum lugar, voltar para casa, contaminava todo mundo em casa. Então, essa é uma discussão comprida, não vou fazer agora para não tomar o tempo do teu programa, mas... E outra coisa é a questão da eficácia da vacina, né? A eficácia da vacina, se a vacina fosse eficaz, tinha terminado essa pandemia em outubro de 2021, né? E não terminou, né? Pelo contrário, aumentou o contágio, a vacina não protegeu, ela não imunizou, né? Ela não imunizou, porque ela era uma vacina desenvolvida às pressas e o vírus fez mutações, o vírus mudou, teve várias cepas. Então, a vacina, quando ficava pronta, uma vacina para uma cepa, já tinha outra contaminando, aquela já tinha até desaparecido. Então, não adiantava, as pessoas se contaminaram igual com vacina. Passaporte vacinal foi ridículo, foi um atroz, porque muita gente perdeu emprego, muita gente foi constrangida, não podia sair, não podia viajar, e não protegeu nada, né? Porque o contágio aconteceu igual para os vacinados, né? Os vacinados contaminavam igual, contaminavam e eram contaminados, né? Então, não, mas reduziu a gravidade. Por que reduziu a gravidade? Quem reduziu a gravidade foi a própria cepa. As cepas foram mais benignas com o tempo, né? Ficaram mais benignas. Não foi por causa da vacina, né?
Eu acho que a vacina funcionou pouco. Isso é uma opinião. Uhum. Eu posso te mostrar isso nos gráficos, né? As quedas de morte, as quedas de contágio aconteceram praticamente quando tinha pouca gente vacinada. Foi pela imunidade natural, que ninguém fala, né? A imunidade dos curados, né? Que sempre acabou com as pandemias, né? Isso não é defesa de não ter vacina, eu acho que tinha que ter, mas tinha que ter uma vacina eficaz, né? Eu sou a favor da vacina, né? Eu acho que as vacinas, quem tem pólio, quem faz vacina para poliomielite, não pega poliomielite, né? Quem faz vacina para vários tipos, né? Difteria, não pega difteria. Agora, essas vacinas aí para Covid, todo mundo fazia e pegava igual, né? E pegava, contaminava e adoecia, ia para o hospital e muita gente morreu, né? Proporcionalmente, aos vacinados e aos não vacinados. Então, ela não teve eficácia desejada, é por isso que eu disse. Agora vamos suspender teu programa aí. Não, mas assim, deputado, é porque há uma certa desconfiança de parcela da sociedade que a ideia da lei da regulamentação das redes sociais tem por trás uma intenção de controle social. Há também uma preocupação, porque agora o governo está lançando aquele programa para proteger o uso de conteúdo dos celulares, uma vez que tu faça o teu cadastro, quando te roubam o celular, tu comunica e o governo automaticamente inativa aquele aparelho. As pessoas estão desconfiadas que ao cadastrar perante o órgão do governo, as pessoas vão perder a sua privacidade, porque o governo passa a ter um controle sobre os conteúdos que navegam pelo celular do particular. Como é que o senhor interpreta essa desconfiança de parcela da sociedade? Acho que o governo não tem que ter esse tipo de controle, né? Se isso proporcionar esse tipo de controle, não deve haver, não deve ser feito, né? Eu acho que o controle... Vou te dar uma ideia, por exemplo, dizer que tu está fazendo uma fake news e te censurar e te proibir, como aconteceu durante a pandemia, estou dando um exemplo pessoal, né? Em que base que se diz que aquilo é uma fake news, né? Aí botaram o Átila Lamarino como referência para fake news no Tribunal Eleitoral, né, Superior Eleitoral. A referência era o Átila Lamarino. O Átila Lamarino disse que ia morrer 3 milhões de brasileiros até setembro de 2020 de Covid. Ele disse isso, tá? Na rede, eu tenho um vídeo dele falando sobre isso. Era só para assustar, era um assustador geral que inventaram aí no meio. E esse cara virou a referência para dizer o que era fake news e o que não era, né? Está cheio de exemplos, assim, eu posso te dar muitos exemplos desse tipo, né? Então, o que é fake news, o que não é, entendeu? É por isso que existe a ciência. Tem que comprovar, tem que ter coisas comprovadas, né? Tem que ter fatos e tem que ter evidências que mostrem que uma coisa funciona e que outra não funciona. Mas isso é um debate. O debate, por exemplo, durante a pandemia, acabou, não teve debate. Quem era contra era amaldiçoado, chamado de monstro, chamado disso, daquilo. Olha, eu fui gestor de pandemia, eu sei como é que um vírus respiratório funciona, né? Aquilo que fizeram estava tudo errado. E não sou só eu que achei isso, né? A Suécia não fechou nada, a Suécia teve uma posição crítica, inclusive contra a vacina contra a criança, não permitiu vacina contra a criança, ou tomou medidas para que não aconselhar, né? O Japão não fechou nada, a Coreia não fechou nada. Tem vários cientistas que se manifestaram ao longo do tempo da pandemia, dizendo que estava errado o que estavam fazendo, que não evitou contágio, não evitou, né, tudo que fizeram. Então, isso é fake news, né? O que é fake news, né? Então, quando não se tem uma verdade absoluta, se tem que deixar acontecer o debate, as pessoas têm que se manifestar, não pode censurar, né? E a censura vai ser política. A censura vai ser política. Eu fui na CPI da Covid, né? Eu fui lá, fui convidado a falar lá na CPI da Covid. Ali as pessoas estavam todas com a cabeça feita. Ali era para falar mal do Bolsonaro, para destruir a imagem do Bolsonaro. Ninguém estava preocupado em comprovação científica. Eu disse lá na CPI que o vírus subia e descia, independente de vacina ou não, ele aumentava o contágio. Quando tinha muita gente contaminada, acontecia um bloqueio da propagação do vírus e caía. É assim que todas as pandemias acontecem. Dei o exemplo de Manaus. Manaus teve um surto logo no início da pandemia, subiu, desceu e terminou.
ficou 6 meses praticamente sem ter. Se reabriram as escolas em Manaus. As escolas foram reabertas em agosto de 2020 em Manaus. 2 anos de escola fechada foi outro absurdo que aconteceu na pandemia, né? Para as crianças, foi um dano enorme à educação. E todo mundo achava normal, aquilo está todo mundo em pânico, né? Todo mundo em pânico. Então, o que eu dei. Aí, quando eu falei isso, o senador Omar Aziz, que disse que era mentira. Que era mentira minha, que não tinha. Eu tinha todas as matérias, as reportagens, as escolas reabriram todas no Amazonas em agosto de 2020, ficaram 4 meses abertas, funcionando normalmente, e não aconteceu nada, não aumentou contágio, não teve problema nenhum. Até apareceu uma outra cepa, mais danosa, que foi a P1, aquela que deu aquele problema até com oxigênio lá, né? Que aí sim causou mais dano. Mas aqueles 4 meses não teve aumento de contágio, não teve nada, as escolas funcionaram normalmente. As escolas nunca deviam ter fechado, né? Nunca deveriam ter fechado. Então, é uma discussão. Dizer que a escola não devia estar fechada era fake news, né? Porque a opinião pública não, os governos definiram que era fake news, né? Os governos estaduais, os governos municipais. Quanta loja quebrou, fechou inutilmente em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul? Mais de 100 mil fecharam, empresas fecharam. Não teve e não adiantou nada aqueles lockdowns. O Rio Grande do Sul tem mais mortes que o Amazonas, né, proporcionalmente à população. É um dos piores estados do Brasil em mortalidade, com as pessoas sendo proibidas até de andar na calçada. O que é isso, né? Então, esse tipo de debate, quando se tem essa verdade absoluta, alguém que tem a verdade, os outros são fake news, né? Prova, tem que provar. A internet é a maior fonte de liberdade da história humana. A internet permitiu à humanidade se comunicar uns com os outros, não depender nem da imprensa, porque antes só a opinião da imprensa de um jornal podia acabar com a carreira política de uma pessoa, bastava ele não concordar, o articulista não concordar com o que o político dizia, acabava com a carreira política. Sim. Né? Então, agora na internet... Oi. Deu um pequeno então, corte aí, deputado. A nossa entrevista, que era para falar sobre o seu projeto de lei, acabou virando um desabafo seu, e o meu WhatsApp aqui está bombando só para ser o governo, deputado. Isso aqui virou... Pois é. Me diz uma coisa... Assim, eu fiz questão de falar, porque eu acho que, como tu provocou, né, eu não ia falar sobre isso, mas provocado eu fui obrigado a falar o que eu acho, né? Bem, deputado, agora vai a sanção do presidente da República. O senhor tem alguma expectativa de que possa haver algum problema ou passa liso por ele? Vai sancionar? Eu acho que não, né? Eu acho que o que eu coloquei aí, até sabe por quê? Foi unânime. Nós conseguimos a unanimidade na Câmara. Todos os partidos, do PSOL ao PL, todos apoiaram o projeto, né? E no Senado, a mesma coisa. Eu conversei com o líder do governo lá, o Jacques Wagner, né, que é uma pessoa bem ponderada e tal, e o Jacques também apoiou, deu apoio total. Então, eu acho que é difícil o governo vetar, né? Alguma coisa, um projeto dessa magnitude, com o benefício que ele pode trazer de redução de violência, né? Eu acho que é difícil o governo vetar. Espero que não vete. Teve uma pessoa aqui que disse que estava na Suécia durante a pandemia, que o que o senhor está dizendo, ele confirma. Como é o nome dele? É o Willis, está aqui embaixo, já estão empurrando ele, porque está entrando. Dizer bom dia, um abraço ao deputado Terra. Eu passei a pandemia na Suécia e confirmo que lá quase tudo funcionou normalmente, com os devidos cuidados. Depois da 5ª dose, eu peguei a Covid, está dizendo o Willis, que está participando conosco. Pois é. Já viu vacina que toma 5 doses em 1 ano e meio e ainda pega a doença? Eu nunca tinha visto isso. Eu tenho 50 anos de medicina, fui secretário de saúde 8 anos do Estado, é um assunto que eu ajudei a construir o SUS, né? Eu nunca tinha visto uma vacina que funciona desse jeito. Ela não foi eficaz, né? Muito bem. Dizer isso é um absurdo, porque parece que tu está contra a vacina. Eu não estou contra a vacina, só estou dizendo que ela não é eficaz. Eu sou a favor de todas as vacinas. Eu fui o secretário de saúde que mais vacinou no Estado, aí num período, né? E sempre defendi a vacina. Agora,
ter uma vacina feita às pressas, que tu dá, a pessoa não imuniza, né? Não protege a pessoa da doença. A vacina é para proteger da doença, não é para dizer que não vai reduzir a gravidade. Reduzir a gravidade tem vários fatores, e a imunidade natural também ajuda nisso, né? Na verdade, 99,5% das pessoas pegaram a Covid e não morreram, né? Mas isso mesmo no período que não tinha vacina. Então, eu acho que se assustou demais a população, né? Essa foi a minha posição. E a Suécia se baseou na medicina tradicional, como se enfrentar uma pandemia. Sempre o modelo da Suécia foi o modelo que sempre se usou. Dessa vez apavoraram todo mundo, fizeram tudo diferente e não tem base científica nenhuma que funcionou. Eu quero os dados. Eu tenho os dados mês a mês mostrando que o que fizeram não teve resultado. No fim, acabou prevalecendo a imunidade natural, né? Já que pensa bem, se tu faz uma vacina, Geraldo, que não imuniza, só ela que define se vai terminar a pandemia ou não, é uma pandemia eterna. Se ela não imuniza, as pessoas ficam se contaminando sempre, né? Se caiu o número de casos, foi porque teve uma outra imunidade que interferiu nisso aí, a imunidade dos curados, né? Que foi, eu não defendo, se tivesse uma vacina eficaz, seria a 8ª maravilha do mundo. Poderia ter terminado tudo em 2021 e não aconteceu isso, né? A explosão, o maior número de casos de toda a trajetória da pandemia foi em 2022, com 70%, 80% da população vacinada. Quero lhe agradecer, preciso encerrar, fomos para além do que estávamos programados, mas lhe agradeço muito a atenção com o ouvinte do Agora, aqui da Rádio Guaíba, deputado, desejando um feliz ano novo para o senhor, para a sua família, e que 2024 seja um ano de bons trabalhos lá na Câmara dos Deputados. Muito obrigado, muito bom dia. Eu que agradeço, viu? Muito obrigado pelo espaço. Não é comum me darem esse espaço que tu está me dando aí. Eu te agradeço muito, o espírito democrático. Um grande abraço, um abraço a todos os ouvintes aí. Muito bem, os ouvintes já estão perguntando onde ficará disponível a entrevista do deputado Osmar Terra.